Apresentação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admir Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC. Prezado ouvinte, muito bom estar aqui de volta. Nós estamos com mais uma série do Qual é a Sua Ideia? Esse programa que já passou das 100 edições e estamos com uma nova bateria de temas aqui muito interessantes e que vão poder colocar em pauta muito do que se vê e que se ouve sobre o judiciário nos dias de hoje. Nesse momento, o professor Gabrichi, olá, estamos recebendo aqui o Paulo Ricaldoni. O Paulo, ele está com um tema bem atual, que é a mediação como solução para a crise do judiciário. Então nós vamos ouvir dele qual é a ideia dele sobre esse tema, né, professor Gabrichi? Sim, bom dia, Admir, Paulo, ouvintes. Estamos aqui então para a temporada 2019 do programa Qual é a Sua Ideia? E como sempre fazemos, vamos perguntar ao Paulo Eduardo Diniz Ricaldoni qual é a sua ideia, Paulo, a respeito da mediação como solução para a crise no judiciário. Bom dia, professor Admir, professor Gabrichi. A minha ideia começou de uma insatisfação profissional, que quando eu estava no escritório eu via diversos casos que demoravam 10, 15, 20 anos para serem solucionados, e muitas vezes essa solução, pelo tempo que demorava a ser feita, trazia insatisfação de todas as partes. Querendo ou não, o tempo que se perde numa demanda do judiciário é muito alto e o resultado, às vezes, perde o objetivo dele. Então, foi partindo dessa ideia de descobrir outras formas de resolver o conflito que eu tive a minha ideia do projeto. Qual é a crise efetiva do judiciário na sua visão, Paulo? Crise judiciária, para mim, eu peguei uma pesquisa do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, de 2017, e segundo ele, no país a gente tem mais de 80 milhões de processos. E desses processos, temos 80 milhões e somente 18 mil magistrados. O problema disso é que são praticamente 4.400 processos para cada um. Se em cada dia um juiz resolver um processo, vão demorar 12 anos para resolver todos os processos, sem contar os que chegam a cada dia. Então acaba que estamos numa situação que não teria solução se mantiver do jeito que se encontra. Ô Paulo, estou curioso aqui para saber, porque do ponto de vista de exemplo prático, aí, né, são 80 milhões de exemplos práticos e muita complexidade nisso. Eu queria saber sobre a literatura, né, que vai te orientar, uma vez que você está aí na trilha do mestrado e um dos grandes desafios é exatamente encontrar uma literatura que suporte, que sustente a sua discussão. Então, o que você pode já adiantar para a gente em termos de autores, de bibliografia? De início, eu parto da própria Lei 13.140, de 2015, que é a Lei da Mediação. E, além disso, na mediação tem um livro do William Ury, que é de Harvard, que são técnicas de negociação, como chegar ao sim. E esse livro, a próprio CNJ, próprios tribunais utilizam ele como livro base para se fazer uma negociação bem feita na mediação. E existe ainda muito pouco material sobre o tema. Ainda, querendo ou não, começou realmente a ter ênfase a partir do Código de 2015, Código de Processo Civil. Então ainda está se construindo essa base doutrinária. Então eu ainda terei um pouco de dificuldade de encontrar, mas vamos encontrando materiais esparsos, muitos artigos, algumas teses de defesa de doutorado, de mestrado sobre o assunto. Paulo, só para que os nossos ouvintes que não são iniciados no direito possam saber, qual é a diferença entre a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem de forma bem objetiva? De forma bem objetiva. A negociação, as partes negociam entre si. A conciliação já tem a intervenção de um terceiro, que é o conciliador, só que esse terceiro ele age diretamente na conciliação. Ele vai sugerir, vai indicar, vai perguntar, vai dar ideias. Enquanto na mediação, esse é o grande diferencial.
o mediador ele não interfere diretamente, ele não vai sugerir nada. Ele vai fazer com que as partes negociem entre si, ele facilita o diálogo entre essas partes para que elas possam chegar em conjunto a um acordo. E a arbitragem já é uma outra forma e ela assemelha um pouco ao judiciário na questão que tem uma figura que decide. Normalmente vai ser um árbitro ou uma câmara com 3 árbitros. Essa é a grande diferença entre elas. Claro, você já citou aí o seu streaming bibliográfico, a literatura, a sua ideia inicial. E do ponto de vista de uma metodologia, pesquisa de dados primários, o que você tem pela frente com relação a isso? Eu pretendo, até para confirmar essa ideia de que a mediação é um método que vai resolver ou vai diminuir essa crise judiciária, fazer um levantamento de dados de acordos que foram feitos em conciliação, em sentença e que geraram novos conflitos. E procurar também da mediação para ver qual que é o índice de satisfação desses acordos feitos na mediação que não geram novos conflitos. Muito bem, Paulo. Desejamos a você, então, boa sorte no seu trabalho e agradecemos aqui a sua presença nesse nosso programa Qual é a Sua Ideia? Isso, desejo sucesso, porque é uma empreitada e tanto, não é? Uhum. Mas certamente você está talhado para isso. Sucesso lá para você na sua banca final. Muito obrigado, foi um prazer participar do programa. Obrigado.